Guiãozada, pauta quente na obra. Murilão, não deu nem tempo da gente trazer o Igor falando do Serjão. O Serjão já respondeu. Então aqui nesse vídeo a gente vai trazer o que o Igor falou do Serjão e já o Serjão acabando de empurrar no Igão, né? Porque agora, cara, Monark e Serjão é uma dupla boa contra o Igor, mano. Não é não? E os dois tá falando que o Igor tá mentindo, né? Então, cara... Rapaz, ficou feio pra você, Igão. Ficou feio pra você. Mano, mas o Igor tem que ter muita coragem de vir num pronunciamento e mentir se realmente for mentira desse jeito, tá ligado? Não faz nem sentido do cara mentir desse jeito. Mas também qual que é o sentido do Serjão mentir, velho? Serjão mentir. Pois o Serjão falou que tem a conversa lá até, inclusive, entendeu? O Serjão falou assim, ó, não procede. Isso que ele falou, não procede. Falei, olha, rapaz, aí já é o Monark e agora o Serjão. Eu boto mais fé no Serjão do que no Monark, Murilo. Então, eu tendo a começar a ficar do lado aí do Monark de novo. Você bota mais fé no Serjão do que no Igor. Não, eu boto mais fé no Serjão do que no Monark. Assim, é que o Serjão e o Monark, eles são do mesmo lado, praticamente, entendeu? Mesmo time. E aí o Igor, por enquanto, tá jogando sozinho lá. Talvez um pouquinho do vinheteiro lá, do outro lado. Então o Igor tá meio que sozinho lá. Mas o Monark falando e o Igor rebatendo, você fica meio dividido. Porque o Monark, ele fala muita coisa, não tem tanta credibilidade assim o Monark, mano. Esse que é o problema. Mas o Serjão falando, aí é um reforço muito grande, porque eu tendo a acreditar mais no Serjão do que no Monark, e aí fica ruim pro Igor, entendeu? Não, entendi. Eu também. O Serjão, ele passa mais credibilidade, né? Até mesmo pelo fato de quem é o Serjão, né, cara? Nunca se meteu em polêmica aí, pô. E assim, pra quem não tá lembrado, o Serjão se envolveu nessa treta, e nem foi o Serjão que começou, né? Na verdade, foi o Júnior do Redcast que começou a falar o porquê que o Serjão saiu. Depois, o Serjão falou ali algumas coisas sobre a saída do Monark, mas ele nem falou sobre a saída dele. Quem falou da saída dele foi o Júnior. Foi o Júnior, E aí o Igor veio aqui e trouxe esse vídeo falando sobre a saída do Serjão, também dando o lado dele, né? E aí sim, agora o Serjão responde falando sobre a saída dele, de fato, né, Murilo? É a primeira vez que o Serjão tá falando sobre a saída dele, né? Sim. Então, as paradas que o Igor vai rebater aqui, sobre o Serjão ficar sem receber e tal, já tem um vídeo nosso falando sobre isso. Então o Igor que tá mais rebatendo o Júnior do que o próprio Serjão. E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que tá acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque tava uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui, várias vezes. Caramba, olha, tá, aí muda completamente a história, porque a história é o Serjão trabalhou de graça, praticamente, que é a história que o Júnior conta. E agora o Igor, ele tá indo de novo, Murilo, pro sentido totalmente oposto, tipo assim, eu paguei e ele não veio. Caralho, que bagunça, mano, que bagunça, cara. Mas ele falou, dá pra dizer, eu não sei se tem algum valor mensal no contrato. Deve ter, né? Tem, de certo. Você tem que fazer tantas participações aqui e tal, entendeu? Então, de certo, nesse mês ele não fez tantas, mesmo assim a gente pagou, tipo isso, né? Desse jeito, mais ou menos isso que eu tinha pensado. Um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário pra ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro, ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez... Aí é foda. Aí é foda. A equipe tá... Mas depois nós vai ver o Serjão falando. Tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar. Quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece, no fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em
em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou pra destruir o programa, quando na verdade o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas pra pôr no canal. E inclusive essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar pra criar conteúdo ali, seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar... Mas isso daí, será que foi antes do Monarch Day ou depois do Monarch Day? Que o Sérgio, tipo assim, começou a comer bola, assim. Porque se foi antes do Monarch Day, como é que o Igor não amarrou isso muito bem num contrato? Fala, o Sérgio, aqui tá no... Quer dizer, deve ter tido contrato, mas ó, se você não vir, meu irmão... Ah, mas tem palestra... Não, mas tudo bem, você se comprometeu a tantos na semana, você não veio, aí você que vai se fuder, velho. Você que vai ter que pagar uma multa, vai ter que pagar alguma coisa, né? Porque a gente tá contando com você, né? Agora, depois do Monarch Day, aí já não sei, porque depois do Monarch Day, segundo o Júnior, o Sérgio nem recebendo tal, né? Então, mano, fica meio... Se foi antes, o próprio Monark poderia falar um pouco mais de como era o Sérgio, enquanto o Monark também estava lá, né? Se o Monark vir e falar, não, o Sérgio sempre vinha. Aí você fala, porra, calma aí, entendeu? O Igor tá falando que não vinha. Eu tô acreditando que seja pós-Monark, porque ele tava rebatendo sobre o salário do Sérgio, e o que o Júnior falou foi o pós-Monark. E eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente tava fazendo, o que ele tava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto... Falou que o projeto do Sérgio era uma bosta, hein, Murilo? Você é louco, hein? Ia custar caro e ia ficar baixo do padrão de qualidade. Ia custar caro e ia ficar uma bosta. Eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família... Legal dele falando essas coisas agora, mano, porque quando o Sérgio saiu, tá faltando, Murilo, pronunciamento da Yasmin e da Cris aí nessa treta, né não? Porque quando a Yasmin e a Cris saiu e o Sérgio saiu, o Igor não, né? Você lembra? Ele só fala, não, tá tudo certo e tal, não sei o quê, né? E agora sim a galera tá soltando os cachorros, né? Da Yasmin e da Cris foi que as duas parece que já não tava tendo muito horário compatíveis pra poder gravar, uma parada assim, não foi? Ah, não sei, pai. Esse papo foi do Sérgio, né? Da Yasmin e da Cris. Não, das duas, que eram duas pessoas gravando. Isso, as duas não estavam conseguindo se conciliar tanto. Mas a real é que não tava mais dando tanta audiência também, eu acredito, mano. Não tava sendo mais rentável, tá ligado? Não tem por que um projeto que tá sendo rentável e tá dando certo ser cancelado. Não tem nem lógica isso. Afinal das contas, todo mundo quer pagar os boletos. Prova, tá bom? A gente tem documentado. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente tava lá nos Estados Unidos fazendo projeto de Copa, que a gente tava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente tava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação pra informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso. Mas o que falta aí, cara, já que ele teve que olhar tudo, já que tá tudo embasado o que ele tá falando, faltou ele mostrar, cara. Tá aqui, ó, tá aqui o print da conversa, o dia que o Sérgio falou que ia vir, o cara veio dos Estados Unidos e o Sérgio não veio. Acho que faltou isso também. É meio estranho, né? Mas, enfim, a galera quer prova, né? Hoje em dia não basta mais as palavras, até porque o Igor fala uma coisa, vem o Monark fala outra, vem o Sérgio agora fala que também não procede, né? O Sérgio ele respondeu aqui, peãozado, ó. Tá 4 horas atrás aqui, né? A gente tá gravando esse vídeo 10 da noite, vai sair amanhã provavelmente, mas tá aí, ó. O Sérgio respondeu. Parceria com você se você ficar quieto. Isso pode te atrapalhar muito. Boa. Vou ficar quieto não, cara. Vou ficar quieto não. O Igor lá falou um monte de coisa,
tem todo mundo aqui perguntando. O Igor falou um monte de coisa, cara. Boa parte das coisas que ele falou lá não procedem, tá? Ó, vou ler aqui pra vocês, tá? Não vou mostrar, mas vou ler de mensagens que eu tenho trocado com o Igor, tá? Isso ele esqueceu, que ele trocou mensagem comigo, né? Então o lance era o seguinte, quando ele fala lá que eu tinha que entregar 3 programas por semana, tá errado, mentira, tá? O combinado com ele, a partir do seu... Porque o combinado com o Flow sempre foi fazer um programa por semana, tá? Lá no começo era um programa por semana. Depois passou para 2. Quem pensou em fazer 3 fui eu, quando o negócio começou a dar certo, beleza? Mas daí tava em contrato isso daí? Porque, eu pensei. Pensei não quer dizer que ele tinha obrigação, então, de ir, né? Porque de novo, pelo jeito que o Igor fala, parece que tava ali acordado certinho num contrato, você tem que vir 3 vezes por semana, entendeu? E aí aqui, segundo o Serjão, já não era bem assim, né? Mesmo se não tivesse no contrato, Marcelo, o contrato ainda é o primeiro lá de um programa por semana. Aí que tá, daí eles não mexeram nisso, isso que é foda, entendeu? Vai começar a vir 2, mas aí faz um outro contrato então, faz um novo, né? Então, aí talvez fica, daqui a pouco a gente resolve isso e vai empurrando e demora. Só que ainda assim, se for verdade, é muita sacanagem do Serjão, por exemplo, marcar com convidados, marcar com marca ali de fazer alguma publi e tal, e ele não aparecer pra fazer. Isso daí ainda assim é mancada do Serjão, mesmo que a obrigação dele fosse 1 por semana e ele estivesse entregando esse 1 na semana. Papo aí é de palavra, né? De palavra, de combinar e tal. Aí é no fio do bigode, né? Não é no papel, né? Não, em junho do ano passado, nós sentamos para conversar e o que ele mandou para mim foi o seguinte, ó, ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Aí, se o mês tem 4 semanas, divide aí 9 por 4, você vai ver quanto que dá, que não dá 3 por semana. 3 por semana seriam 12 por mês. Então, primeiro erro aí. Segunda coisa que o combinado, que ele fala que eu apresentei projeto para ele, que ele recusou todos, né? Teremos uma editoria fixa de ciência no Flow e contamos com a participação do Sacani, tá? Aí, ele fala aqui que o contrato com os hosts vão ser todos de acordo com a volumetria, papapá. E ele fala, olha o que ele fala aqui, teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal, que é exatamente o que eu tinha proposto para ele. Falou, cara, vamos fazer conteúdos novos? Ele tá aqui na mensagem que ele me mandou, entendeu? Ele me mandou a mensagem. Então... mas daí é os conteúdos que ele quer, né? Não os conteúdos que o Serjão quer, no caso, né? Vai ter novos conteúdos, mas não é o que você trouxe aqui, certo? De ter uma editoria fixa de ciência no Flow, eu propus isso pra ele, porque o programa de ciência no Flow sempre dava bom, entendeu? E ele topou, tanto que ele me escreveu aqui, ó, entendeu? E de fazer novos programas na grade ali, enquanto eu estivesse viajando. Então é isso, cara. Então, boa parte das coisas que ele fala ali não procede, porque ele esqueceu que ele mandou mensagem pra mim, entendeu? Ele não costumava responder as mensagens, né? Isso aqui foi quando a gente foi revisar o contrato, tá? Foi revisar o contrato, tanto que depois eu até falei pra ele aqui, ele não me respondia, ele não me mandava o contrato, falei, cara, pelo amor de Deus, cara, me manda o contrato pra eu assinar logo, entendeu? Então, assim, tem na boa parte daquilo lá que ele falou lá, cara, não então, procede. Não tinha nem contrato, então, depois esses novos agendamentos, né? Empurrando, pelo jeito o Igor, aparentemente, que nem o Serjão falou ali, que ele meio que não responde muitas mensagens, então parece ser um cara ocupado. Então... aparece o bagulho pro Igor, putz, daqui a pouco eu vou ver o negócio do Serjão. Só que aí aparece mais publi, aparece outra coisa, e ele acaba, daqui a pouco eu vejo do Serjão. Então o Serjão tava implorando ali pra ele poder mandar o contrato logo, né? Até mesmo pro Serjão ter o contrato ali e talvez começar a ganhar uma grana a mais, ter essa grana escrita meio que garantida todo mês também, né? Tá aqui a mensagem dele. Então, cara, ele que presta atenção e leia o WhatsApp dele antes de sair falando bagaça por aí. Caralho, mano, que bagulho chato, né, velho? Os caras mó parça, mano, lá dentro trocando mó ideia. Nunca pensei que ia ver o Serjão tretando na internet. Também não, mano. Nem com o Igor, cara. Ele já teve, acho que já teve umas tretinhas. Teve umas coisinhas, mas... sempre a ver com o próprio conteúdo, né? A galera treta com ele também, porque ele não acredita em nada também, tá ligado? Igual o Mike Leão lá, a galera tretou com ele, mano. Quando o Mike Leão tava no hype ali no comecinho, né? E aí, mais várias paradas, coisa de Elon Musk mesmo, mas é tudo coisinha meio bem nichada, bem nichada, ligada ao conteúdo, Agora de treta assim, bem pessoal, Só isso, tá? Sem contar os vários programas que a gente fez em Brasília, né, do ano passado. Primeira vez que eu tava em Brasília, programa, tá? E programas de altíssima audiência, cara, tá? De altíssima audiência. Fiz programa, eu e o Henrique, fizemos programa da Gemini, eu, o Henrique e o Domingos, fizemos programa da Apollo. Fizemos até aquela zoeira lá, né, de dele ter acreditado ou não com a pisou na lua, depois viu que não era tão zoeira assim. Infelizmente. Fizemos programa com Einstein. A gente fizemos programa com o Einstein Júnior, fizemos programa com o Pedrão, vários, fizemos programa de notícia, vários, entendeu? Então, toda vez que eu tava lá em Brasília, eu fazia o programa. O problema todo, pra vocês saberem. Que papo é esse aí, Serjão?
Que papo é esse, fazer programa lá em Brasília, Murilo? Aí ficou meio estranho, hein? Já pensou, Murilão? Serjão fazendo programinhas? Saberem aqui qual foi o grande problema, é que o ano passado eu fiquei 2 meses no Mato Grosso, entendeu? E esses 2 meses no Mato Grosso aí, isso aí sim, cara, acabou detonando. Mas eu tinha dado a solução. Lembra que as meninas fizeram programa lá no Ciência Sem Fim? Lembra que o Álvaro Machado fez programa no Ciência Sem Fim? Quem deu aquela ideia lá fui eu. Pra quê? Para o Ciência Sem Fim não ficar sem programa. E eu expliquei pra eles, galera, terminando esse semestre, no próximo semestre eu vou estar ok. Então, no próximo semestre, qual foi o combinado? Aqui, acabei de ler pra vocês a mensagem que eu tenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Acabei de ler a mensagem que ele me mandou aqui, ó. Tá aqui no meu WhatsApp, ó. Bonitona aqui, ó. A mensagem que ele acabou de... Ó, que ele tinha me mandado na época, tá? Ó, Então, assim, mostrou, tem nada hein? disso, Botou na mesa e mandou medir, hein, Murilo? cara. Tem nada Será? disso. E tem uma coisa Muita também coisa que ele fala importante. ali no agora, que eu não ia naquele período aí, é verdade, cara. Eu não ia porque eu tava viajando, entendeu? Mas, e outra, tá? Até isentando o Igor de culpa, que até isentando ele. Existiam 2 pessoas que trabalhavam no Flow, que era a Magá e a Sara, que era a CEO e a produtora, e elas, eu falava com elas, eu nem falava com o Igor direto, tá? Depois que elas foram mandadas embora, eu falava com elas. E elas tinham minha agenda desde o começo, entendeu? Quando eu ia viajar, elas sabiam exatamente quando eu ia estar em São Paulo, quando eu não ia estar, quando eu ia fazer programa, quando o programa ia ser de Brasília e tudo mais. Isso não chegava no Igor, tá? Não chegava nele porque foi criada uma blindagem ali pra ele. E tá tudo bem, entendeu? Ele nem tem culpa disso, não. Depois, quando essa CEO foi mandada embora, aí quando ele assumiu o negócio, que ele viu do jeito que tava e tudo mais, aí eu comecei a falar direto com ele. Caramba, ele... Tá vendo como é que é a parada, Murilo? O CEO serve pra isso, pra ferrar sua empresa enquanto você acha que tá tudo bem. Certo. É claro, né? De certa maneira, Murilo, é muita coisa pro Igor lidar, entendeu? É como se fosse tipo um... É tipo um gerente, será que a gente pode, em forma bem leiga, a gente pode falar isso? É tipo um gerente, ele tá ali. Um gerente melhorzinho, seria mais gourmet, talvez? Ele se torna você dentro da empresa, eu acho, Marcelo. Porque no começo da empresa, você é o cara que faz tudo, né? Você é o que vai resolver tudo ali. E o CEO talvez se torne esse cara. Só que ele ainda é seu funcionário, né? Não é o patrão. O CEO está para essas empresas assim como o gerente está para a lojinha ali do centro? Será? Deve ser, né? Pode ser, cara. Se a gente fazer uma comparação aqui de forma bem besta, talvez faz sentido. É, porque se a gente vai na lojinha lá, no supermercado ali, acontece uma coisa, você chama quem? O gerente, você não chama o dono. O dono não tá nem aqui. É que no supermercado vai ter um CEO também, né? A não ser se for o supermercadinho de esquina, né? É, exatamente. Aí o de esquina, o gerente é o CEO. É tudo junto, né? É, o de esquina geralmente é o próprio dono, né? É, esses hipermercados aí realmente, né? Vai ter o gerente e vai ter um certo CEO que muitas vezes nem tá ali também, né? Também tá fora do lugar. Eu não falava muito com o Igor, cara, tá? Porque o cara, ele era o dono da parada. Então eu falava com pessoas que eram mais diretas comigo. É isso só, entendeu? Então pronto, cara. E, assim, Pronto, cara. só uma ressalva, que todos os programas que a gente fez em Brasília, todos eles eram com uma qualidade muito boa, tá? A gente pegou equipamento pra isso, a gente montava estúdio, montava todas as coisas. Teve um programa em que isso deu errado, que deu algum problema técnico que a gente demorou pra descobrir, que foi o programa junto com o Vitor Espanha. E foi um programa que deu errado, a gente falou, galera, ó, vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente resolve o programa e tenta fazer ele de nonovo. E aí, Sérgio, o que aconteceu depois? Não, aí eles não quiseram que eu fizesse de novo, tal, não sei o quê, mas foi realmente, cara, foi só aquele lá que deu pau lá nos equipamentos de áudio lá, daquela casa que a gente ficou, mas o resto não. Então tá aqui, cara, eu tenho tudo aqui, ó, bonitinho, tá? Tem tudo aqui bonitinho, tá? Tudo aqui, ó, lindinho. E... Ai, caralho, então, assim, não é que ele veio com um monte de projeto aqui, eu não aceitei. Ele aceitou, tanto que ele me respondeu, tá aqui, ó. Depois do papo que eu tive com ele falou, pô, legal aí suas ideias, vamos fazer. O que acontece? Depois que eu tive um papo com ele, cara a cara, ele chegou em casa e falou, ó, Sérgio, eu tô te mandando aqui só pra gente deixar tudo anotado. E tá aqui, ó, bonitinho. É que ele deve ter esquecido que ele mandou mensagem, né? Até aí tudo bem também, não tem problema não. Então, tem isso aí também, né, que vocês conseguiram ler aqui no meu negócio, né? Então, sobre isso aí é o seguinte, tá? Ah, os caras leram, a hora que ele colocou o celular, os caras pegaram e leram o que tava escrito, Murilo. Os caras apertam pause, usa IA pra melhorar, os caras são Os ruins. caras é o Sherlock Holmes da internet, mano. Você tá maluco. Vamos ver aqui. Eu falei pra ele o seguinte, eu falei, cara, então, mas, pô, eu queria ir no Vilela, cara, entendeu? Porque eu vou muito no Vilela. Tanto que lá tem o ranking do Vilela, olha lá no ranking do Vilela, quem mais foi no Vilela. Agora não conta porque o Daniel Lopes já bateu meu recorde lá, porque tá indo toda semana. Mas pega antes pra você ver. Tem lá, ué, entendeu? Então, assim, eu falei, pô, mas eu queria ir no Vilela, cara. Aí ele falou, não, no Vilela pode. Entendeu? E você... Caramba, hein? No Redcast não, Murilão. Você é maluco. Pelo jeito, o Sacani tava batendo ponto também no Vilela, já que ele falou que tava no ranking ali, né? Tava. Mas no Vilela tava de boa. O problema era o Redcast mesmo, é. E você, Igor, pode ir nos podcasts? Mas, ó, sobre isso aí, o que eu falei pra ele é o seguinte, cara, se rolar esses projetos mesmo, de ter editoria de ciência no Flow e tal, cara, eu não vou, entendeu? Tô com você. Isso eu sempre falei pra ele. Ih, ó, tô falando, filho, a galera Sherlock Holmes é brava. Pegaram na mensaginha
dele ali. O Igor achou que ia ser a primeira e última vez que ele ia falar sobre o assunto, mas vai ter que vir falar de novo, cara. Porque engrossou o caldo pro lado do Igor de novo, cara. Ele deu uma amenizada quando ele fez o pronunciamento dele, ficou bom. Só que agora, pô, tá o Sacane falando que o cara tá mentindo. Não, mas eu falo pra você, Murilo. Tá uma dupla difícil de derrubar, viu? Tá tipo Vini Júnior e quem, Murilo? Vini Júnior e Matheus Cunha, que tá metendo gol lá. Vini Júnior e Matheus Cunha, mano. Tá ali Vini Júnior e Matheus Cunha ali. Tá difícil pro Igor segurar, pô. Não tá dando, Matheus não. Cunha é ruim também, né? Mas tá bom. Mas é o ataque, É o né? que fez gol, né? Enfim. O Hendrick, os caras não botam o Lancelotti. Lancelotti, caralho. Tem alguém que chama Lancelotti? Não, deve ter. O Ancelotti, né? O Ancelotti não coloca o Hendrick, pô. Os caras ficam falando que... Os caras fazem meme pra caralho, né? Fala, ele vai chamar agora o Mbappé. Ele não chama o Hendrick nunca. Ai, caralho. Fechou? Fechou.